Aqui nos processos vitais, passando então pela interpretação das características, né? Vamos passar então para os processos vitais. Dentro do processo vitais, nós vamos entender o funcionamento de algumas estruturas, tá? Processos vitais, no caso aqui do organismo, olha, o primeiro processo que nós compreendemos como metabolismo. Metábolo é a mudança, que é a soma de todos os processos que ocorrem no corpo onde há vida. Em fase de metabolismo, chamamos também uma das fases de catabolismo, onde cata é para baixo, envolve o desdobramento de moléculas complexas e moléculas menores, mais simples. Um exemplo, ó, é a quebra da proteína em aminoácidos. Outra fase do metabolismo é o anabolismo, ana para cima, utiliza energia gerada pelo catabolismo para a construção dos componentes estruturais e funcionais do corpo. Por exemplo, a síntese proteica que forma músculo e ossos. Então, aqui nós temos que gravar que dentro do metabolismo nós temos as considerações de anabolismo e catabolismo, para virar o quê? O metabolismo, ou seja, função primordial para a vida. Onde a vida tem que existir metabolismo, onde a vida tem que existir catabolismo e anabolismo. Por que que isso é importante dentro de ótica, Marcos? Porque nós vamos literalmente estudar funções fisiológicas, estudar funções funcionais do corpo, estudar funções funcionais, não, funções fisiológicas do corpo que necessitam exatamente de metabolismo, tá? A partir do momento que nós estamos falando, por exemplo, aqui de contatologia, nós vamos falar de hidratação da córnea. Vai acontecer aqui o metabolismo. A partir do momento que nós estamos falando de qualquer função fisiológica, nós estamos falando de metabolismo, nós estamos falando de função vital. Aqui uma reação anabólica e uma reação catabólica, tá? Então, nós temos a energia, deixa eu pegar o marcador. Então, nós temos aqui a energia. Essa energia transforma-se em moléculas e essas moléculas vão virar o quê? Essas moléculas vão ser transformadas em moléculas mais complexas. Aqui nós já temos o inverso, nós temos moléculas mais complexas que vão ser transformadas em energia e moléculas mais simples. Disso nós também podemos ter, olha, uma representação aqui da responsabilidade, tá? Responsabilidade é a capacidade de detectar e responder às mudanças do meio externo, ambiente fora do corpo. Por exemplo, os neurônios, células nervosas, respondem por meio da geração de sinais elétricos, conhecido como impulsos nervosos, que estimulam órgãos e células. Então, a responsabilidade é a capacidade que o. Vou falar do olho, vamos falar do olho aqui, por exemplo. A responsabilidade é a capacidade que o olho tem de produzir estímulo visual para quem? Para o cérebro. Então, a partir do momento que você vê um objeto, já está tendo responsabilidade, porque o sistema visual tem que detectar o objeto. Esse objeto tem que ser feito como? Tem que ser interpretado, precisa ser interpretado e enviado para o cérebro. Então, aqui já começa a responsabilidade. Isso é um processo vital. Isso é um processo do nosso organismo para que tenha essa conversa entre o cérebro, o órgão e o objeto que vai ser observado. Olha, por exemplo, aqui. Então, aqui, olha, nós temos a representação do que? Da responsabilidade, que mesmo, vamos entender assim, vamos fazer de conta que isso aqui é um cérebro.
Eu não vou citar cérebro, porque isso aí está muito bagunçado para um cérebro. Mas vamos, a responsabilidade desse sistema de comunicação, vamos pensar assim, ele precisa interpretar de onde vem o sinal e para onde vai o sinal. Agora, dentro de tudo isso, é muito complexo, porque o que está acontecendo? Está acontecendo vamos dizer assim, uma bagunça, tá? Então, suponhamos que cada cabo desse como um nervo. Ele precisa se comunicar para que chegue até o cérebro, até o órgão e até o cérebro, a informação. Então, mesmo no meio dessa bagunça, existe a responsabilidade como um fator de processo vital essa estrutura toda. Diferente do que acontece no nosso cérebro. No nosso cérebro é tudo organizado, é tudo certinho. Tá? Então, mesmo assim, mesmo nessa imagem, nessa brincadeirinha aqui, vai acontecer a comunicação por conta da responsabilidade. Aqui vai passar a condução, que vai de um sistema, de um equipamento para o outro. E no meio disso tudo pode acontecer alguns problemas. Por exemplo, aqui nós temos um produto, é, um dos fatores principais, olha, do botulismo. O botulismo é uma patologia, tá? Em que acontece o quê? Síndrome de Guillain-Barré. O que acontece das fibras nervosas serem expostas dentro do nervo. Então, o nervo é protegido por mielinas, e essas mielinas, no caso da síndrome de Guillain-Barré, ela é exposta, ela é danificada a ponto de expor o nervo. E o que aconteceria aqui nessa imagem se tivéssemos um fio descascado, por exemplo? Aconteceria um curto geral, aconteceria algum problema em que poderia aparecer alguma dificuldade do sinal chegar onde teria que chegar, falando aqui de sinal de comunicação. A mesma coisa acontece aqui. Vai acontecer o quê? Vai acontecer do sinal emitido pelo neurônio. O neurônio vai ter que interpretar isso para chegar até o cérebro, e por conta desses fiozinhos do nervo perder essa capacidade, ele vai diminuir também a condução, tá? Vamos explicar aqui basicamente o que que é Guillain-Barré, mas vocês vão ver a parte de patologia, tá? É uma síndrome com uma reação de agentes infecciosos como bactérias e vírus, já tendo sido confirmada no Brasil sua relação com o Zika vírus. O mecanismo é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico passa a atacar a chamada bainha da mielina, estrutura que recobre e protege o nervo periférico, garantindo assim velocidade de condução dos estímulos motores. Então, acontece um curto, vamos dizer assim, no sistema. Sintomas: fraqueza e paralisação muscular. Classificação como paralisia ascendente, por manifestar-se primeiro nas pernas, podendo irradiar-se para o tronco, braço, pescoço e face. A gravidade pode apresentar diferentes graus de agressividade, desde leve fraqueza muscular até alguns pacientes em caso de paralisia total, dos quatro membros em outros. O principal risco é quando ocorre acometimento de músculos respiratórios ou até mesmo cardíacos, que pode levar à morte. Então, nessa doença específica, o nervo para de se comunicar, o neurônio do nervo para de se comunicar com o músculo e acontece o quê? Paralisia. Já tem relatos de turma, de alunos de turma, que a pessoa estava, o conhecido estava fazendo compras, de repente teve um problema na perna e depois daquilo descobriram que era essa paralisia por conta de Guillain-Barré. Então, isso é comum. Sim, é comum dentro de ótica nós termos o contato com essa patologia, porque, olha só, não tem movimento muscular, o músculo está em repouso.
O músculo está sem conexão com o cérebro. Não tem ligação entre o nervo e o músculo. Tá? Então, basicamente, vocês vão ver na parte de musculatura, na parte de sistema nervoso, que o músculo tem que se comunicar com o cérebro através do nervo. Aí aqui acontece isso, relaxamento muscular. A saber, ó, é uma doença autoimune inflamatória dos nervos. Bom, isso aqui nós vimos. Sintomas e sinais, olha, visão turva, descoordenação e quedas, dificuldade para mover os músculos do rosto, contração musculares, palpitações, batimentos cardíacos e assim vai. Sentir o batimento cardíaco e assim vai, tá? Mas isso vocês vão ver mais na parte de patologia. Mas é importante frisar isso com vocês, estudar isso com vocês, por quê? Porque é uma parte do processo vital. Nós precisamos ter a conversa do neurônio, do nervo, com o órgão e com as células. Nós precisamos ter. Se não tiver, vai ter algum problema. Então, aí, se tiver algum problema, o cliente pode chegar e falar assim: minha lente de contato não está corrigindo. Aí você vai e troca. Você troca a lente. Aí depois ela volta, 2 dias depois, minha lente de contato continua ruim. Você troca novamente. Na terceira vez, minha lente de contato continua ruim. É estranho porque a lente de contato não vai ficar ruim. Já trocamos ela 3 vezes, não tem o porquê dessa lente estar ruim. O que que você vai fazer? Instruir para consulta médico. Aí vai passar por tudo isso, aí o cliente vai voltar e falar: o médico identificou que eu estava com um deslocamento de retina, tá? E por que que acontecia da pessoa não conseguir enxergar? Por que que ela percebia isso? Porque a acuidade visual, a capacidade, vocês vão estudar a acuidade visual, vou escrever para vocês, mas vocês vão ver isso lá na frente, o que é, tá? Mas a acuidade visual, a qualidade da visão dessa pessoa estava prejudicada. Por quê? Porque não tinha mais conexão entre a retina, deslocamento, e, e o nervo óptico, que nada mais é do que neurológico, do que cérebro. Então, basicamente, pessoal, não é porque a visão tá ruim que é necessariamente o óculos. Pode ser que parte do sistema visual não esteja funcionando. Aqui, nesse processo vital, olha, foi identificado um descolamento de retina. Esse é um caso verídico, aconteceu comigo, tá? Aconteceu com um cliente meu, uma amiga minha, então eu estou citando ele aqui para vocês. Ela trabalhava na Claro, foi levantar, vou colocar aqui um resumo para vocês entenderem a análise clínica. Análise do fato. Trabalhava numa empresa de comunicação, vou colocar só como empresa de comunicação, tá? Para não citar nome, empresa de comunicação, e foi levantar um Xerox pesado, uma máquina de Xerox. Por conta da pressão em excesso, ela teve um deslocamento de retina. E como que ela percebeu? Não teve dor, não teve nada. Ela só percebeu o embaçado da visão. E ligou com o quê? Ligou com o uso da lente. E fez o quê? Trocou a lente. Trocamos 3 vezes a lente. Até que eu parei e pensei que
Isso não é simplesmente lente. Isso poderia ser um problema maior. Aí, moral da história, resumindo tudo para a gente continuar aqui na matéria, foi feita três cirurgias, três cirurgias para simplesmente deter ou segurar o deslocamento, e ela de um dia para o outro, de uma noite, dormiu e acordou com 70% a menos de visão. Tá? E não tem como melhorar, porque danificou a retina, ela perdeu 70% da visão. Hoje ela queixa que a qualidade visual que ela tem é muito inferior à que ela tinha antes. Tá? Por conta do quê? Por conta de um deslocamento de retina. Tá? Então, basicamente, ligando isso ao ponto dos processos vitais, o que aconteceu? Foi o quê? Foi suprimido ou foi cortada a comunicação entre cérebro e retina. Tá? Então, basicamente, a retina é o quê? Células fotossensíveis. Células fotorreceptoras. Que vão para onde? Que vem de onde? Do cérebro, que vem do nervo óptico. Então, basicamente, por conta desse deslocamento, ela teve essa perda de visão por conta dessa falta de comunicação, dessa supressão aqui, aconteceu esse problema, tá? Por isso que é muito importante ligar sempre, entender sempre. Ah, e mais importante ainda dizer, óculos, marca aqui. É importante dizer também, óculos não vai mais corrigir. Por qual motivo? O motivo é lesão na retina. Ou então, lesão, qualquer parte do sistema visual que for lesionado, não tem como corrigir. Não corrige. Tá? Por quê? Porque vai danificar uma estrutura. No caso aqui, danificou retina, vai entrar luz no sistema visual. No caso da catarata, vai evitar de entrar luz. Então, qualquer parte do sistema visual lesionado não consegue corrigir se for na retina. Não tem como corrigir se for na retina. Se for outras estruturas, você consegue fazer cirurgia. Cristalino você consegue retirar, a catarata você consegue fazer cirurgia. Se for qualquer uma, a córnea você consegue. Então, essas partes são mais tranquilas. Mas retina, como retina é uma conexão neurológica, não consegue corrigir. Não corrige. Bom, mas vocês vão ver isso aí lá na parte neurológica, quando for o tópico de visão, de neurovisão, vocês vão ver isso mais a fundo, tá? Mas aqui, basicamente, olha, começa a ter curtos, e esse curto começa a interferir na visão, começa a interferir no processo, no caminhar, começa a interferir em todo o processo vital do paciente, o paciente entra em estado vegetativo, tá? O movimento, olha, também é um processo vital. O movimento inclui o movimento do corpo, de órgãos, de células ou até mesmo de estruturas intracelulares. Por exemplo, a contração coordenada de diversos músculos da perna move o seu corpo. Move seu corpo todo de um lugar a outro quando você caminha ou corre. Durante a digestão, a comida move-se para fora do estômago em direção ao intestino delgado. Durante a visão, o raio de luz produz estímulo que é movido pelo nervo óptico, que ele vai sentir esse estímulo nas células fotorreceptoras. Também existe movimento, esse estímulo, essa luz ela vai liberar o quê? Fótons. O fótons vai fazer com que
rodopsina e fotopsina sejam liberadas. E aí vai a partir da química da visão, que vocês vão ver lá na frente, química da visão, trabalhar no transporte dessas substâncias. E transporte também é um movimento. Tá? E vai acontecer onde? Vai acontecer através dos músculos, vai acontecer através dos órgãos, tudo isso daí. Mas esse processo de movimento é importantíssimo também porque acontece nas estruturas celulares. Aqui, o movimento, olha, aqui é um neurônio, esse neurônio está ligado e, ao mesmo tempo, produzindo ligações com nervos, produzindo ligações com as estruturas necessárias. O crescimento refere-se ao tamanho, ele pode ser devido a um aumento ou diminuição do tamanho das células existentes, do número de células ou quantidade de substâncias intercelulares. Quanto ao crescimento, nós temos a hipertrofia, que vai fazendo com que o músculo seja hipertrofiado ou que ele cresça. E temos também o processo de atrofia, que faz com que o músculo fique, que os órgãos, no caso, que as estruturas fiquem atrofiadas, como acontece no Alzheimer. Aqui é uma foto do que acontece com o cérebro com quem tem Alzheimer. Olha só, uma atrofia, um cérebro normal e um cérebro com uma atrofia do Alzheimer. Então, vejam como ele é bem lesionado, ele é bem danificado em relação ao cérebro normal. Processo vital de diferenciação, olha, é o processo pelo qual as células são especializadas em tornar-se células. Desculpa, é o processo pelo qual as células não especializadas tornam-se células especializadas. Já no processo de diferenciação, nesse processo, olha, é o processo pelo qual as células não especializadas tornam-se células especializadas, tá? Por exemplo, as células diferenciadas diferem estrutural e funcionalmente de outras originárias. Por exemplo, aqui, após a união de espermatozoide com um óvulo, o óvulo fecundado sofre várias diferenciações e progride por meio de vários estágios a um indivíduo único, que é similar a seus pais, porém bastante diferente deles, tá? Esse é o processo de diferenciação. Nós podemos estudar a diferenciação aqui dentro do quadro de desenvolvimento do embrião, a embriologia. Tá? Aqui nós temos o zigoto, nós temos a implantação aqui do zigoto, ele vai crescendo com o passar do tempo, olha, 3 semanas, 4 semanas, assim vai, até os membros, com 5 semanas já temos membros superiores, já temos membros inferiores, os olhos já começam a ser desenvolvidos a partir da 8ª semana. Tá? Aqui nós já temos o desenvolvimento da 8ª semana. Na 38ª semana, já temos aqui desenvolvimento do sistema neurológico central, sistema nervoso central, já de 20 a 36 semanas. Então, aqui dentro nós temos a diferenciação, nós temos o desenvolvimento das estruturas em relação ao desenvolvimento do indivíduo. Qualquer alteração nessas fases, qualquer uma dessas fases, em qualquer fase, pode trazer prejuízos para o desenvolvimento da pessoa, tá? Do ser aqui, do ser da pessoa nesse caso aqui. Não necessariamente do bebê, mas sim da pessoa, qualquer uma dessas fases. Tá? Então, é importante ter esse cuidado, ter essa informação, porque isso pode interferir. O que isso vai interferir lá no óculos? Mas, Marcos, que isso vai ser importante para nós dentro da ótica, porque nós estamos lá no balcão de ótica, trabalhando, atendendo o cliente como técnicos ou como óticos simplesmente lá e acontece de entrar isso. Uma ambliopia. Uma ambliopia é a falta de desenvolvimento do globo ocular.
que vai precisar de necessidades maiores para correção. Pode acontecer aqui uma afasia, que é a perda do desenvolvimento ou a falta do desenvolvimento. Vou colocar aqui a falta também, que é mais fácil. A falta do desenvolvimento do cristalino. Tá? Então, aqui pode acontecer uma série de patologias originadas onde? Originadas nesse ciclo de desenvolvimento da pessoa. Tá? Isso pode, lá na frente, interferir também na visão, pode interferir numa série de fatores, mas é que aqui, para nós, o foco é a visão. Isso pode interferir numa série de fatores e também na visão, tá? Então, faz parte, vocês vão precisar dessa base, essa base que vocês estão vendo aqui, vocês vão precisar dessa base para estudar os próximos passos, mas é interessante entender que esse desenvolvimento também pode interferir na visão. Processo de reprodução refere-se à formação de novas células para o reparo ou reposição ou a produção de um novo indivíduo. A manutenção em condições estáveis para células nós chamamos de homeostase. A homeostase vem de hômeo, igual, e estasis, ficar parado. É uma condição no qual o meio interno do corpo permanece dentro de certos limites fisiológicos. O meio interfere no fluido entre as células, chamado de líquido intersticial ou intracelular. Tá? Então, a homeostase é importante porque é ele que vai manter o quê? A manutenção das condições estáveis das células. Tá? Aqui, olha, nós podemos observar, o organismo é dito em homeostase quando seu meio contém a concentração apropriada de substâncias químicas, mantém a temperatura e a pressão adequada. Quando a homeostase é perturbada, pode resultar em doenças. Se os fluidos corporais não forem trazidos de volta à homeostase, pode acontecer a morte. Tá? Então, a homeostase nada mais é do que o controle de todas as funções vitais, de todos os processos vitais do nosso corpo. E quando ele é alterado, quando esses processos são alterados, nós temos então o surgimento de patologias, nós temos o surgimento de doenças que precisam ser controladas. Então, pessoal, aqui vai explicar melhor, olha, o que eu estou querendo falar para vocês. Ó. No metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que ocorrem no processos celulares, olha só, células, e que sem esses processos não há vida. Então, a função, obter energia química das moléculas combustíveis ou luz solar absorvida, converter nutrientes em componentes celulares e formar ou degradar biomoléculas específicas das células. Ou seja, por que é importante? Porque tudo que acontece no organismo é celular. É a célula trabalha nos processos. E é importante que a gente conheça, que a gente saiba quais são, mas isso é muito complexo para nós, porque aí já vai para um campo um pouquinho mais específico dentro da formação. E não é o nosso fato, não é o nosso caso, né? O nosso caso é mais direcionado para o estudo óptico e também para o estudo do comportamento visual, mas levado em consideração a visão, tá? Então, não tem muito o que eu ficar abordando com vocês, porque mesmo abordando com bastante tempo, vai ser algo mais superficial para nossa abordagem, para nossa abordagem técnica. Bom, e quando todo o sistema é invadido ou todo o sistema encontra corpos estranhos ou então substâncias são invadidos por substâncias ou então vírus, agentes em geral, eles podem trazer para nós algumas alterações no sistema. E essas alterações dos sistemas podem originar patologias, podem originar doenças, tá? Aqui no caso, olha, nós temos o exemplo de um vírus
que está entrando em contato, buscando o núcleo de uma célula, olha, esse aqui está mais perto, para poder contaminar, para poder passar a sua alteração para o sistema fisiológico, tá? E daí nasce as patologias, aí nasce a síndrome, as doenças, todas falamos ali sobre Guillain-Barré, falamos algumas doenças aqui, que vocês vão analisar, nós vamos analisar de uma forma mais específica, específica, dentro do módulo de patologia ocular. Tá? Então, dentro de patologia, nós vamos identificar algumas patologias sistêmicas, vamos estudar também patologias sistêmicas e também patologias ligadas à visão. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, deixa eu ver se é isso mesmo, para eu não cometer um equívoco aqui, mas basicamente esse é o material que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha auxiliado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e nos encontramos aí em outro módulo.